E aí galera, YouTube, bom, vou fazer aqui mais um vídeo pra vocês, né? Acho bem raro fazer dois vídeos na mesma semana. Vambora, né? Agora eu tô vou fazer uma resposta ao canal Ciência de Verdade, em um vídeo que ele falou sobre a segunda lei da termodinâmica ser inconsistente com a teoria da evolução. Melhor, ao contrário, a teoria da evolução ser inconsistente com a segunda lei da termodinâmica. Eu vou dividir em três partes aqui, são três coisas que eu queria falar. A primeira é que eu considero que ele fez uma analogia equivocada, e eu vou explicar por quê. Depois que, eh, por conta dessa analogia equivocada, tem uma interpretação que a gente pode dar, onde a gente resolve o problema, digamos assim, da improbabilidade, que eu vou comentar com vocês adiante. E a terceira parte do vídeo vai ser uma análise sobre um erro conceitual acerca da segunda lei da termodinâmica, que em geral as pessoas que usam esse argumento e simplesmente ignoram. Então vamos começar. Primeiramente, assista o vídeo, vou linkar ele na descrição. Assista o vídeo do Ciência de Verdade antes de assistir o meu, porque é importante que você entenda o que ele falou para entender o que eu vou falar aqui. Mas simplificando, ele quis fazer uma analogia da evolução com um papel todo rasgado sendo jogado de uma certa altura, né? Dizendo que a segunda lei da termodinâmica afirmava que esse papel tenderia a cair desorganizado. Ele não está de todo errado nessa afirmação. No entanto, um pouco a seguir no vídeo, ele solta a seguinte frase, que eu não anotei perfeitamente o que ele disse, mas acho que a ideia tá igual. Se vocês assistirem o vídeo dele, vocês vão ver que a diferença entre o que eu anotei e o que ele diz é irrelevante. Eu vou ler para vocês. É a primeira frase que está escrita ali em analogia errada. Se eu der muito tempo para o negócio se organizar, levar bem alto no avião e demorar bastante tempo para o papel cair, bastante tempo para que aquela ameba virar um ser humano, aí o papel vai se organizar e cair direitinho. Essa afirmação dele seria uma afirmação tanto quanto irônica, assim, dizendo que seria isso que os evolucionistas acreditam, né? Que bastaria você pegar esse papel e jogar muito alto, mas se demorar tempo suficiente para ele cair, então ele vai cair organizado. A questão é que essa analogia está errada. Essa analogia não faz sentido. E eu coloquei outra analogia aqui para substituir, como uma espécie de correção à frase do Ciência de Verdade. E a analogia que eu coloquei é a seguinte: se você repetir o processo de rasgar o papel em vários pedaços e jogá-los de um avião várias vezes em um período muito longo de tempo, alguns cairão em alguma configuração desejada, desde que essa configuração seja possível, ou seja, a probabilidade dessa configuração ocorrer ser maior que zero. O que eu estou querendo dizer aqui? Primeiro que não precisa, a configuração desejada não precisa ser o papel cair organizado. Pode ser qualquer uma das configurações possíveis. Tanto faz. Você poderia definir poderia falar em evolução com qualquer uma das configurações desejáveis. Porque são várias mutações que levam a uma mudança que seja desejável para o animal naquele momento, naquela localização, naquele ambiente que ele se encontra, que propiciam ele a ter maior probabilidade de sobreviver, portanto, maior capacidade de produzir descendentes férteis, né? Na verdade, maior probabilidade também de produzir descendentes férteis. Então, é mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, o meu primeiro ponto é que a analogia dele está errada. Né? O correto seria você fazer um experimento de jogar várias vezes, né, papéis de aviões e ver quantas vezes esses papéis cairiam organizados e quantas vezes cairiam desorganizados. Isso seria uma coisa faria um pouco mais sentido do ponto de vista da evolução. O que o evolucionista diz é que se você tiver tempo suficiente e repetir várias vezes, alguma hora vai cair organizado esse papel. Isso vai ter uma consequência. Essa nova interpretação que a gente está dando. Então, o que eu fiz? Suponha que vamos repetir o processo durante 7 bilhões de anos, onde, uma vez por dia, rasgamos um papel e o jogamos de um avião.
Aplicando uma distribuição binomial, obtemos o seguinte gráfico para uma probabilidade P qualquer. Então vou mostrar o gráfico que eu fiz aqui para vocês, certo? Vamos entender esse gráfico, o que tem no eixo X e o que tem no eixo Y. No eixo X desse gráfico está a probabilidade de um papel cair organizado. De um papel. Só uma das tentativas cair organizado. Né? Desculpa, não é só uma das tentativas cair organizado. A ideia é, jogando papel, qual que é a probabilidade dele cair desorganizado? Eu fiz para uma probabilidade qualquer, ou seja, eu não sei calcular essa probabilidade, eu também não. Mas está aqui nesse gráfico, seja lá qual que você calcular, está aqui, entendeu? Então o gráfico ele ganha um caráter generalizador nesse sentido, né? Porque eu resolvi de uma forma bem analítica. Aqui no eixo Y está a probabilidade de todas as tentativas desse experimento o papel cair desorganizado. Ou seja, nenhuma das vezes que você jogar do avião o papel vai cair organizado. Então no eixo X é a probabilidade do papel cair organizado e no eixo Y é a probabilidade de nenhuma vez o papel cair organizado. E aqui, pela distribuição binomial, que é uma distribuição estatística discreta, a gente faz esse gráfico aqui, certo? E aqui a gente vê que o negócio é bem curioso, porque para a probabilidade de nenhum dos papéis cair organizado ser alta, ou seja, ó, estamos por aqui mais ou menos, a probabilidade de um papel cair organizado deve ser muito baixa, absurdamente baixa. Olha aqui, aqui a gente está em 10, em 2 vezes 10 a menos 10. Cara, aqui a gente está em 2 vezes 10 a menos 10, ou seja, por aqui vai estar 1 vezes 10 a menos 10. Então vai estar um pouco mais para cá. Ou seja, é algo cuja ordem de grandeza é menor do que 10 a menos 10. Isso para que a probabilidade de nenhum dos papéis cair seja algo grande, né? Maior do que 0,8, digamos assim. Cara, tem que ser... A probabilidade do papel cair desorganizado tem que ser absurdamente... Aliás, a probabilidade do papel cair organizado tem que ser absurdamente pequena para que todas essas tentativas nenhum caia organizado. Para isso aqui tender a 1, essa probabilidade aqui tem que tender a 0, mas muito bruscamente. O gráfico está aqui, está mostrando para vocês, certo? E o mais interessante é que para assim, valores que também são muito pequenos, como 4 vezes 10 a menos 10 aqui, ó, você vê que a probabilidade de todos os papéis caírem desorganizados é muito pequena. Provavelmente, pelo menos um vai cair organizado. Olha aqui, a probabilidade de nenhum cair organizado é um pouco maior do que 0,2. Certo? Então, por isso que eu acho que esse argumento não se sustenta, porque a questão da evolução é que essas mutações, digamos assim, aproximadamente aleatórias, ou quase que perfeitamente aleatórias, ocorrem a todo momento. Ocorrem várias vezes. E é muito estranho você supor que nenhuma dessas vezes que ela ocorra gere alguma coisa que... alguma produção de alguma proteína que beneficie o ser vivo naquele ambiente. Então, portanto, esse argumento dele, essa analogia dele não faz sentido, porque ele considera o papel ser lançado uma vez. E não é isso que ocorre na evolução. Não é essa analogia correta a se fazer com a evolução. Correto, a analogia correta a se fazer com a evolução é o que eu falei, você tem que pegar isso num longo período de tempo. Certo? E olha bem, aqui eu falei do papel ser lançado uma vez por dia. A gente poderia fazer esse gráfico para o papel ser lançado 10, 100, 500 vezes por dia, né? O que ficaria pior ainda, né? Quer dizer, melhor pra gente, pior pro pessoal contra a evolução, né? Esse gráfico iria desmentir mais ainda esse pessoal contra a evolução, certo? Por fim, a última coisa que eu queria falar de canônico, digamos assim, é uma interpretação da segunda lei da termodinâmica. E eu vou explicar por que a aplicação do ciência de verdade dessa segunda lei está errada. Bom, uma forma que a gente escreve a segunda lei da termodinâmica é assim. Primeiro é a definição da variação de entropia, né? É uma integral. Integral é uma soma no contínuo, né, de dq
por t. O que significa isso? O dq é uma, digamos assim, eu vou fazer uma interpretação que a gente aprende nos primeiros semestres da faculdade, que não é a correta do ponto de vista matemático, não é mais rigorosa do ponto de vista matemático, mas é suficientemente boa para entender o problema. Que esse daqui é uma quantidade muito pequena de calor trocado, muito pequena, dividido por T e T é a temperatura, né? Quando você integra isso daqui no contínuo, é como se você estivesse somando várias mudanças de calor sobre uma mesma temperatura, ou sobre uma temperatura variável, também ocorre isso, sem problema. Aí, o que a segunda lei diz então é que essa variação de entropia, dado por essa fórmula aqui, vai ser maior ou igual a zero, certo? É isso. Porém, vamos ver o que está aqui no livro de Fundamentos de Física do Halley e do Resnick, nona edição, página 254. Retirei esse seguinte trecho do livro. Se um processo ocorre em um sistema fechado, a entropia do sistema aumenta se o processo for irreversível e permanece constante se o processo for reversível. Tem duas informações importantes. Primeiro, para essa lei valer, a gente tem que estar falando de um processo irreversível, mas principalmente de um sistema fechado. O processo do papel sendo rasgado é um processo irreversível. Na natureza, assim, não há leis que, não há, digamos assim, não há a mecânica, ela não, as leis da natureza, digamos assim, eu não gosto do termo, mas beleza. A mecânica do universo não vai conspirar para que o papel se organize novamente de forma natural. Ela quer que o papel se desorganize, mais ainda, porque a lei é da desordem. As coisas tendem a se desorganizar. Esses processos nós chamamos de irreversíveis. Um ovo caindo, por exemplo, é um processo irreversível. Se o ovo vai cair, vai quebrar. Você não vai ver um ovo quebrado se juntar. E isso é o que dá, digamos, uma seta do tempo, uma preferência temporal, uma direção, um sentido, digamos assim, do tempo privilegiado. Por isso que o tempo tende a andar para frente, as coisas tendem a evoluir, não ir para trás, digamos dessa forma, assim, de forma bem simplificada. Mas beleza. Qual é então o problema de você tentar aplicar isso para evolução? O problema é muito simples. Tá nessa palavra, tá nesse termo aqui, sistema fechado. A Terra não é um sistema fechado. Então, para você aplicar isso aqui na Terra, não dá para ser desse jeito. A Terra não é um sistema fechado. Isso daqui, que é basicamente o que o Ciência de Verdade está usando, não pode ser aplicado no caso da Terra, porque não é um sistema fechado. E é muito simples você explicar isso. Ocorre que a Terra recebe radiação do Sol principalmente na forma de ultravioleta. Ou seja, os fótons estão muito energéticos. Contudo, a Terra também irradia, mas ela irradia principalmente no infravermelho, onde os fótons estão muito menos energizados. Então, embora a Terra esteja aproximadamente em equilíbrio térmico com o ambiente externo, que é uma aproximação, ainda assim a Terra está recebendo, digamos, entropia negativa do Sol, porque nós estamos recebendo fótons com muito mais energia do que aqueles que nós estamos emitindo. E quando você fizer esse balanço, você verá que o ganho, digamos, de entropia da Terra não supera essa entropia negativa, digamos assim, que o Sol está dando para a Terra. Eu não escrevi tudo isso aqui porque, na verdade, a termodinâmica para isso é um pouco mais complicado do que isso daqui que eu fiz, tá? Contudo, para fazer esse vídeo eu conversei com um professor que eu tive aula esse semestre, chamado José Fernando Fontanari. Ele é da área de termodinâmica e mecânica estatística, só que mais especificamente ele aplica isso daqui exatamente em evolução e origem da vida. Ou seja, eu conversei com um sujeito que manja do assunto, né? Bom, eu só vou ler aqui uma partezinha pequena do currículo dele. Eu acho que tá dando para ver aí, né? Ó, essa partezinha aqui, espero que esteja dando para ver aí. Tá escrito assim: possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1985, e doutorado em Física pelo Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. É professor titular
da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de física e estatística com ênfase em aplicações em problemas biológicos e socioculturais, atuando principalmente nos seguintes temas: evolução molecular, genética de populações, evolução cultural e aquisição da linguagem. Atualmente é membro do corpo docente, do corpo editorial dos periódicos Physics of Life Reviews e Theory in Bioscience. Bom, eu não tô querendo dar carteirada aqui e falar, não, olha aqui minha fonte, não sei o quê. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer é que, embora as contas sejam complicadas e eu não tenha condição de apresentar isso para vocês, eu não tirei isso do cu, tá? Tem artigos desse professor falando sobre o assunto, e se for de muito interesse de alguém, eu posso pedir para ele alguma referência mais, digamos assim, mais técnica para compreender melhor o tema. Mas a princípio, só isso daqui já refuta completamente essa ideia absurda de que a segunda lei da termodinâmica inviabiliza a evolução. É o fato da Terra não ser um sistema fechado. Ponto final. Acabou. Não dá para você aplicar isso daqui dessa forma na Terra. Tem que fazer muitas ponderações, muitas outras coisas. E essa lei não vale desse jeito. Ok? Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Tá? Eu vou ficar por aqui. Comenta aí, dê like, compartilha se possível o valor e até mais.